Bem-vindos ao nosso Aroma de Emoções. Olha, estamos aqui com aromas diversificados. Cada um escolheu um café para a gente começar aqui uma entrevista maravilhosa, que eu estava super animada, ansiosa. Ansiosa não é bom falar, é entusiasmada. Muito bem. Olha, esse negócio de ansiedade tá muito, né? Não, mas a gente tem já que profetizar, né? Com a gente certeza. não pode ser ansioso, tem que ser Isso. entusiasmado. Animada. Animada, Empolgada. entusiasmada, empolgada. Todos esses adjetivos bons para encontrar a Tati Baro, que é uma pessoa assim que eu encontrei num evento, né? A gente foi palestrante num evento. E eu achei tão genial o que ela faz, né, com essa consultoria de carreira. E a gente está aqui hoje para entender um pouquinho mais. Eu entendo assim, nem quis entender muito, eu quero Como saber isso tudo. funciona, gente? Porque é muito interessante. Primeiramente falar, oi, gente. Aí, ó. Oi, Tati, bem-vinda, Oi, gente. Tati. Muito obrigada pelo Estamos convite. entusiasmadas. Vamos Sim. lá, eu acho que também vocês, nossos seguidores, nossos ouvintes, Audiência. tudo, gente. É tudo da gente. Os fanáticos do café. Isso, também. tudo. Do papo com amigo. Eu sei que vocês vão conseguir tirar coisas boas aí, hein? Mas, mais profundo, segue a Tati. De É qualquer isso, jeito. gente, por Mais favor. profundo. Ela vai dar só aquele sal assim, ó. Mas você que tá querendo ter uma mudança na sua vida profissional, aqui é o lugar para você. É com ela. Já vai, segue, a gente vai deixar as redes sociais da Tati aí tudo aí, mas Tati, se apresenta pra gente e conta um pouquinho, a gente vai se metendo aí, tá? É isso, gente. Primeiro, obrigada pelo espaço, pelo convite, pelo café. O prazer é nosso. Muito bom estar aqui, muito bom conhecer vocês, né? E saber um pouquinho mais sobre o que vocês fazem. Vim ouvindo o podcast do Caminho Pra Cá. Ai, que legal. Então, a voz de vocês tá aqui já. A nossa então... audiência já. Exatamente. Mas eu sou a Tati, meu nome é Tatiana Baro. Eu trabalho com recolocação profissional de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Né? Então eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, sempre foi a minha área, caí de paraquedas. Nunca escolhi recursos humanos, mas eu acho que na vida, né, a gente não tem muito isso de escolher a profissão. Acho que a grande maioria das pessoas que eu conheço caíram de paraquedas completamente. Esse foi o meu caso. A profissão né? a escolhe, né? Exatamente. Esse foi o meu caso. E gostei da área. Mas quando... é a sua formação principal? Não, menina, eu sou formada em comércio exterior. Meu não sei Deus! nada sobre a área, nada. Eu nem falo isso porque eu não sei absolutamente nem falo nada. isso, nem falo eu não isso. sei. Deixa quieto, gente. Deixa É melhor quieto. deixar quieto, porque vai que, sei lá, vai começar a fazer um quiz, perguntar o que é a área, eu não sei explicar nada, não sei, nunca trabalhei porque nada. eu fiz, mas a Foi- direção foi outra, né? Exatamente. Achando que, eu vou viver viajando. Nada a ver, é outra Viajou, coisa. né? Mas foi pela vida mesmo. E, então, eu sempre caí na área de recursos humanos, é uma área que eu gosto, eu aprendi muito, sempre na área de recrutamento, né? Então, aquela área de contratação, entrevistas. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi que é um mercado completamente diferente daquilo que a gente é acostumado no Brasil. Né? Então, tudo, a forma que a gente se apresenta, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente se vende, né? A forma que a gente se coloca como profissional brasileira aqui. Né? Então, basicamente, eu vi que muitos brasileiros tinham essa dificuldade em se recolocar aqui. Tem Né? E eu mesmo, tava já viu? nessa área, muita gente, né? Tem. Às vezes pessoas com, sei lá, 20 anos de experiência no Brasil Sim. não conseguem um trabalho aqui por, né, enfim, Porque diversas... é totalmente diferente. É totalmente né? diferente. E também tem aqueles casos, né, Tati, que às vezes ou o esposo ou a esposa acompanha o outro que foi transferido, Também. né, que foi expatriado. Também. E aí, essa pessoa tinha uma profissão no Brasil, mas não consegue se recolocar, porque no começo você nem pode, Exatamente. né? Mas depois você já começa a não acreditar no seu potencial. Né? Exatamente. Eu acho que essa é a principal questão, Rebeca, porque, assim, eu acho que no Brasil, principalmente quem já tem bastante tempo de experiência, já tem uma autoestima profissional. Né? A pessoa já tem aqui na bagagem toda a conquista que ela teve, os anos de experiência, aquele crescimento, né? Toda uma bagagem do que ela conseguiu fazer. Eu fiz tal coisa para uma empresa. Eu cheguei no nível de direção. Mas e quando a pessoa chega aqui nos Estados Unidos, será que ela ainda tem essa confiança de continuar? Né? Porque muita gente quer dar alguns passos atrás, o que tudo bem também. Eu acho que as pessoas, quando chegam aqui, de qualquer forma, de estar mudando para outro país, já abala tudo, né? Então ela já se sente perdida em todos os quesitos da vida em geral, né? Imagina um emprego, que é, né, procurar uma carreira e tudo.
entrar, né? Exatamente. No trabalho, e parece que no se a gente não tá bem, né, no trabalho, no profissional, parece que todo o resto também não tá, né? Porque o trabalho é uma grande questão ali na nossa autoestima. Sim. Né, de quem a gente é, do que a gente faz. Acho que a gente é de identidade, pra produzir. né? Exatamente. Eu tenho uma curiosidade, igual você falou, que essa consultoria de trabalho, consultoria de trabalho, né? Apareceu, caiu de paraquedas. Por quê? Você aprendeu na marra? Eu aprendi na marra. Assim, você precisou, foi pra você mesmo, aí você viu, eu posso ajudar outras pessoas? É assim? uma boa pergunta, mais ou menos. Você tá demais, hein, Flávia? Tá pensando o quê? Meu tá vendo? Deus, hein? Agora foi um negócio assim que... Agora começa o podcast, vamos lá. Porque agora, se imaginar, falou que é formada em comércio exterior. Aí, né, veio para esse campo assim escolhida. Geralmente, quando acontece isso, geralmente a pessoa teve que fazer um negócio na marra e viu que deu certo. É um avatar seu mesmo, difícil, né? E Exato. eu vou ajudar outras pessoas. No meu caso, eu não precisei. Né? No meu caso, eu não precisei de consultoria de carreira, porque a empresa que eu trabalhava no Brasil já era uma empresa internacional. Então eu consegui aproveitar a experiência que eu tinha lá pra cá. Sim. Só que eu sempre falo que quando a gente tá perdido, não sabe muito bem o que fazer, a gente tem que pensar. As pessoas normalmente te buscam pelo quê? Né? E sempre que eu trabalhei com recursos humanos, ainda mais que eu já entrei na mesma área que eu trabalhava aqui, muita gente, quando sabia que eu trabalhava com recursos humanos, as pessoas sempre falavam: nossa, Tati, eu tô procurando trabalho, tem como você dar uma olhadinha no meu currículo? Tem como você dar uma olhada no LinkedIn? Ai, não tô conseguindo, ai, tá difícil. Então, naturalmente, eu começava a falar pra elas: olha, a gente tá no mercado diferente, eu entrevisto pessoas o dia inteiro, então aqui nos Estados Unidos o modelo de entrevista é assim, o modelo de currículo é assim, o LinkedIn ele é muito utilizado, né? Então as pessoas já me buscavam pra isso, todo mundo me perguntava isso. Só que foi uma questão de formalizar, né? Então eu acabei formalizando isso. Então, muitas vezes as pessoas me procuravam porque, né, amigos do Brasil falavam: Tati, eu vou ter uma entrevista em inglês. Tem como a gente marcar um horário só pra você me ajudar a ver se tá bom, se não tá? Então eu marcava uma call com essas pessoas, entrevistava elas, falava: olha, acho que essa resposta, você tem que falar isso. Tipo, nossa, você tá dando muita informação. Era free, era uma ajuda. Era uma ajuda, completamente. Aí você fala: peraí. Olha, América exatamente. Time money, completamente. Aí acabou que só foi uma questão de formalizar, né? Porque realmente, nesses testes, né, que eu fazia, basicamente, que as pessoas me procuravam pra isso, eu comecei a ver que tinha muita coisa diferente. As pessoas não sabiam essa diferença do mercado americano, né? No Brasil, a gente é muito pessoal, de falar sobre a vida pessoal, falar que a gente tem filho, falar a idade, falar tudo mais. Eles são... Nada. Absolutamente assim, nada. Poucas palavras e vida pessoal não interessa. Exatamente. Não, e até meio complicado, né? Você falar expor a vida pessoal, né? Até porque aqui nos Estados Unidos tem as leis, né? A gente que trabalha com recrutamento, a gente não pode perguntar. Na verdade, não que a gente não pode perguntar, mas a gente não pode fazer com que um candidato se sinta discriminado durante o processo seletivo. Então é por isso que a gente não quer saber, exatamente para que eles não sintam que estão sendo discriminados. Por exemplo, na última empresa que eu trabalhei, eu trabalhei até ano passado, numa empresa de TI, foi a última empresa que eu trabalhei, e um processo seletivo aqui, eles são bem longos, né? Normalmente, sei lá, são 4, 5, 6 entrevistas. Jura? São bem longos. Enquanto no Brasil, às vezes, você faz uma entrevista, 2, já é contratado. Já vai. Aqui não. Aqui eu acho que é exatamente por conta de, enfim, né? Não tem uma questão de carteira de trabalho, não tem como provar se a pessoa tem aquela experiência ou não. Então, acho que é por isso que as empresas tomam mais cuidado. E né, é na muito hora louco, de né? Porque aqui você não tem estabilidade zero. Tipo assim, é só fechar e você não quer mais, tchau. Ou então exatamente. Não quero mais, vai. You can go. Não? Ok. Então, aí nessa última empresa que eu trabalhava, eu participei ali por todo esse processo seletivo. E sempre com o gestor, né? O possível gestor, né? Ainda não tinha sido contratado, ele estava em todas as entrevistas. E ele era uma pessoa super legal, assim, era sempre legal a entrevista, mas a gente não falava nada sobre a vida pessoal, não sabia nada dele e ele nada de mim, era só realmente ali a questão do profissional. E aí, no primeiro dia de trabalho, quando eu comecei a trabalhar, né, na primeira reunião do dia, a primeira hora, aí a gente entrou numa reunião e ele falou: agora me fala sobre você, o que você faz, você mora com quem, você tem filhos, não tem? Aí sim a gente começou a conversar sobre esse lado, né?
Mas até então, ali 1 mês de Dois entrevista, desconhecidos. nada, não tinha nada, não sabia nada. Sim. Eram 2 desconhecidos só, E totalmente focados no brasileiro gosta de profissional. contar história, A né? gente Vamos gosta. falar. A gente gosta de contar história. Sou casada, minha sogra, A gente gosta. Já quer se meu misturar, cachorro, já é. mostra foto, né? É. E tudo. Já quer levar uma Exatamente. coxinha pro amigo. Totalmente. Tomar um E brigadeiro. isso eu acho que, inclusive, é uma vantagem que a gente tem, né? Eu acho que às vezes as pessoas pensam que, né, vamos matar então esse lado, deixa eu ser só profissional. Mas eu acho que é bom trazer um pouquinho desse lado também, né? Eu acho que a gente, que é brasileiro, a gente tem facilidade de gerar conexão. Exatamente porque a gente fala Sim. da gente, né? Sim. E isso é uma grande vantagem se a gente souber usar. Sim, uma vez eu escutei de um CEO aqui dos Estados Unidos, a gente também às vezes passeia por muitas grandes empresas aqui, e ele falou que ele gostava de contratar muitos brasileiros porque o que ele sentia, que tipo assim, e ele é americano, Aham. ele sentia, ele é americano? Não, ele é inglês. E aí ele falou assim, eu sinto que os americanos, eles são excelentes tecnicamente, mas o brasileiro ele traz a EQ, que é a inteligência emocional, né? Que é essa coisa de vamos fazer diferente, pode ser melhor, ter mais iniciativa. E incomoda um pouco o americano, que é só eu tenho que apertar esse botão pra sempre. Que é mais automático, É. né? A gente traz leveza, vamos falar. A gente traz. né? Então eu acho que é um complemento Eu acho. legal. Acho que talvez a gente, assim, o profissional brasileiro, ele vem pro mercado americano, lógico, a gente não pode vir pro... Aí eu tô só, depois você me corrige tudo, viu, Tati? Que você que é esperta, tô falando minhas divagações aqui. Tá. Que ele vem pro mercado americano com a cabeça do brasileiro, ele não entra, esse não fica, né? Ele tem que vir se adaptar, mas acho que é importante a gente também trazer a nossa essência para agregar, né? Como é a tua visão? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que polir um pouco, né? Eu acho que a gente tem que isso saber que eu ia onde falar, a gente tá vamos entrando. devagarzinho, vendo. Isso eu posso, Exatamente, né? sentindo o ambiente, né? Sentindo, Acho que isso pra qualquer lugar. Acho que no Brasil isso também funciona, mas acho que principalmente aqui, pela questão cultural, né? De ser uma cultura diferente e tudo mais. Então, por exemplo, na primeira experiência de trabalho que eu tive aqui, pra mim era muito chocante, tipo assim, chegar no corporativo, as pessoas às vezes não falavam bom dia, às vezes as pessoas sabe, no elevador, não falavam com você, as pessoas estavam olhando pra até que é baixo. falta de educação, Exatamente, ou que não gosta da gente, mas não, é o costume, né? Mas isso, Cultura. assim que eu cheguei aqui, eu falei, não, essa coisa eu vou manter comigo. Então eu chegava, falava bom dia pra todo mundo, ia tomar café, perguntava quem queria café, quem queria alguma coisa. Então essas coisas eu acho que a gente tem que manter. Sim. Eu acho que isso gera conexão e isso abre portas, né? Então mesmo que a empresa não tenha essa cultura de ser aberta, acho que a gente não sofre por ter educação. A gente só não pode esperar de volta, né? Porque é uma coisa que a gente tá trazendo. Mas você já observou? Automaticamente você vai, como é que fala? Todo mundo vai entrando naquele... Exato. Você contagia. Naquele consenso Entendeu? Às social, vezes, né? pouquinho. 2, 3 vezes não te responde o bom dia, ou então daqui na próxima semana já tá chegando pra você, bom dia. Exatamente, tá? exatamente. Café, Entendeu? Porque também começa a entender que é uma cultura da outra pessoa. Não, e que isso é Exatamente. legal, Aceita. gente. Gentileza é sempre bem-vinda. Sim, é internacional, né? Acho Não que é? a gente se a gente Faz vai bem em qualquer pra lugar. todo mundo. E Tati, das suas experiências aqui nas empresas americanas, conta pra gente, assim, uma experiência não tão legal, que você teve, assim, chocante mesmo, assim, e uma experiência muito bacana. Tá, eu tenho alguns exemplos. Ainda sobre essa questão ali da questão da gente ser legal e da gente ser simpático, eu acho que quando eu comecei a trabalhar aqui, pela questão de não ter uma autoestima profissional ainda para o mercado americano, eu acho que eu sempre me via no lado de ter que me entregar demais e ter que fazer tudo e não poder falar não e ter que me provar em cada momento e não poder colocar os boundaries, né, de colocar os limites, né, que nem a gente sabe que a gente tem que colocar. Então acabou que eu sempre aceitei muito. Eu acho que isso não é legal porque isso começou... Tá, tem essa questão, né? Comecei a ser sobrecarregada, eu sempre era vista como uma pessoa que executava e nunca tive essa questão de ser vista como líder. E hoje eu vejo que era exatamente porque... Tacando em cima de você, e eu fazia, eu achava que eu tinha que fazer. Seus pratos todos... Exatamente. E fazia bem. Eu acho que as pessoas viam isso bem. Só que quem normalmente é promovido, né, quem tem a chance de crescimento no mercado, não é quem faz tudo. Executa. Exatamente. É o que delega, é o que sabe delegar. É o que sabe delegar, o que sabe colocar limite, o que sabe se impor. Só que eu acho que por essa questão ali da falta de maturidade, isso acontecia. Uma outra coisa também é que eu era vista como uma profissional imatura. E tudo bem, eu era imatura mesmo. Acho que era uma questão da idade, mas eu acho que era uma questão também de não saber se impor como o mercado funcionava aqui.
Ah, não, eu sempre fui a mais nova. Hoje, tá. hoje eu tenho 27 anos e não, eu comecei gente, no mercado aqui. Você vê, você é teenager. Então, tem muita coisa, gente. Com 27 anos já tá fez desse tudo jeito. Então, e quando eu comecei aqui, eu tinha 20 anos de idade, né, no mercado americano. Então, eu sempre, até hoje, eu sou sempre a mais 20 nova. anos tava no forró do Ceará, gente. Que também é bom, que Pois também é. molda o caráter da pessoa, tá? Tava No- fazendo pré-vestibular. Pré-vestibular. Olha aí. Então, eu já tava Pessoa trabalhando. evoluída, outra coisa, tava no mercado americano. Eu já Tô de tava alta, trabalhando. tô de alta. Mas é porque também eu comecei a trabalhar muito jovem, né, no Brasil. Então, acho que eu trouxe essa experiência aqui. Então, tudo bem, tem essa questão da idade, tem essa questão também da falta de maturidade. Mas é que no Brasil, quando eu trabalhava no Brasil, a experiência que eu comecei ali, que eu também era muito nova, eles só me contratavam no Brasil porque eu falava inglês e precisavam de alguém pra falar inglês ali. Olha que interessante. Só que era um né? ambiente de trabalho diferente, tipo assim, eram pessoas também mais jovens, a gente saía do trabalho, ia sempre fazer happy hour. A gente falava sobre tudo ali na mesa de trabalho, falava sobre política, falava sobre absolutamente Era bom tudo. demais, né? Não Era muito bom, legal, eu era adorava. legal demais, né? Às vezes tinha briga, Era uma discussão. terapia o trabalho. Era uma terapia, completamente. A gente tinha uma proximidade muito grande, né? Encontrava as pessoas de final de semana, convidava para as Sim, festas de a hora do aniversário. cafezinho, todo mundo Nossa, no casamento de todo mundo. Exatamente. Né? As babados sempre tinham uma notícia de alguém, a gente ficava A sabendo gente de ficava tudo. acompanhando, né? Acompanhava. A gente queria chegar assim, e aí, como é que foi Exatamente. o negócio Aí lá? um fulano saía do Época trabalho. boa, né? Aí alguém era demitido, alguém saía e você continuava falando das pessoas sobre o que estava acontecendo. Você, Era né? a atualização. Aham. E aqui não, aqui não tem essa dinâmica de poder falar sobre tudo, de falar abertamente. E eu, né, enfim, eu cheguei e falava sobre tudo. Falei, gente, final de semana eu fui pra uma festa e o pessoal me achava super legal aqui. Eles achavam o máximo. Eles ouviam eu falar. No fundo, Eles gostavam, eles né? gostavam Mas de eu vou te saber os falar, eu tô babados. apaixonada por ela, eu já queria trabalhar do lado dela. Você imagina. Não, eu chegava contando tudo, falava, ai, gente, essa semana minha mãe. Você contava tudo. Tem um meme do TikTok, não sei se vocês já ouviram, que é um pessoal conversando no trabalho, e é um cara, é um áudio, né, que o pessoal regrava e fala, meu, você não sabe, a minha tia trai o meu tio toda sexta-feira. Era tipo eu chegava falando sobre tudo. E aí o pessoal achava legal. Aí só o pessoal que, já vê, vem então, só que a desvantagem disso foi que eu não era vista como a profissional, exatamente porque eu não sabia colocar esse limite. Então eu era legal pra estar ali de boba na corte, né? E o pessoal achava engraçado e tudo mais. Era o alívio cômico ali do escritório. Mas eu não queria ser vista como alívio cômico, né? Eu queria crescer, eu queria, né? É, porque a gente pode ser profissional, a gente pode ser engraçado, Exato. a gente, né? Só que a gente tem que ter um limite, né? Então hoje em dia eu vejo que eu aprendi para as outras empresas que eu fui, eu adquiri uma outra postura, de não abrir tanto, de entender que aqui no mercado a gente não tem essa abertura para ser tão assim aberta que nem a gente era no Brasil, né? Que é bom a gente realmente sentir ali um ambiente, dar uma segurada, né? Então, tem coisas que a gente pode trazer, né? Que é a questão de ser simpática, de abrir um pouquinho mais o pessoal, acho que isso gera uma conexão ali, né? Mas já chegar abrindo tudo, falando sobre tudo, isso eu não faço mais. Isso eu aprendi que não tem espaço mais, porque as pessoas podem até, né, mal interpretar a gente. Uma chance de promoção, tinha essa questão da maturidade, eu era Isso é sempre vista bom como que você imatura. aconselha também nas suas consultorias, Sim, né? completamente. Essas coisas assim, porque, Completamente. gente, realmente, nenhum brasileiro vai chegar aqui e vai saber fazer, assim, ter aquela ideia, não vou contar. Você vai agir normalmente, Exatamente. igual lá no Brasil. Então, Até mesmo mas em a gente tem que entrevista. ter uns toques. Até mesmo entrevista, tipo, muitas vezes, quando eu faço entrevista, treinamento de entrevista com brasileiros, aí eles falam sobre a vida profissional e falam muito, tipo assim, então, no Brasil eu tinha essa experiência, aí eu vim pra cá porque eu vim por um processo imigratório, que meu marido ele passou pelo processo de não sei o que, e fala, tipo, de visto. Não quer saber. Aí quer explicar demais, aí quer Não falar quer de saber filho, isso. quer falar de tudo. Aí quer falar, então, aí nesse meio tempo eu saí do escritório, aí eu comecei a trabalhar na limpeza, aí eu tinha uma equipe de não sei quantas pessoas. Explicar demais, sendo que eles só querem saber sobre a sua experiência profissional. Eu acho que essa questão da personalidade, que eu acho que sim, abre portas, mas acho que isso tem que ser feito de forma genuína. Tipo assim, falar, então, quando eu trabalhava nessa empresa, eu era responsável pelos processos administrativos, era muito legal, porque eu aprendi muito ali. Foco. Ter um foco, exatamente. Eles não gostam de muita informação. O americano é prático. Prático. Entendeu? Ele Direto é prático. ao ponto. Uhum. Tipo, igual vai faltar de serviço, né? Vem, meu avô morreu Exato. ontem à noite, passou mal. Não vou poder ir trabalhar hoje. Exatamente. Estou com um problema de família. Exatamente. Não precisa vir contando toda a história, 3 parágrafos. Exatamente. Não, e a gente entendeu? tem essa mania. É porque a gente também acha que a gente tem que se justificar demais, né? Que a gente tem que sempre estar contando. E não tem. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui na América, né? Esse não justificar tanto. Não.
Por que não? Por que não? Já. Acabou. Gente, mas é mesmo. difícil até a gente Pegar o conseguir ritmo. pegar, entender, É. sabe? A mente da gente pegar no tranco. Você imagina, a gente vem aqui com, vamos supor, com 30 anos, chega uma pessoa que ela dedo muito rápido, ela tem que desconectar a mente dela de uma coisa que ela está Exatamente. acostumada há 30 anos na vida dela. Exatamente. É difícil, é um processo, É difícil, né? é processo. E aí eu falo pra eles, falo, não, Prática. primeiro a gente passa na entrevista. Aí tem uma cliente minha que na semana passada, ela me mandou um áudio falando que ela tava feliz, que ela tinha começado na empresa 2 semanas atrás. E ela falou assim, Tati, mas eu não me sinto bem-vinda aqui no trabalho. Parece que ninguém gosta de mim, eu não tenho abertura. Ela não sei, ela, até hoje eu não sei. A consultoria continua, gente. Continua completamente. Ela mandou um áudio pra mim. Falou assim, eu não sei o que eu faço na hora de almoço. Se eu sento na mesa de alguém, se eu vou antes que todo mundo pra sentar sozinha, mas eu também não quero ir antes de todo mundo, porque eu não quero que eles vejam que eu fui a primeira a sair desesperada pra ir pro almoço. Então, continua isso, a gente tem essa insegurança, né? E aí eu falei pra ela, tá, mas me conta um pouco mais, por que você sente que você não tá sendo bem-vinda? Ela falou assim, as pessoas não puxam tanto assunto comigo, já tem ali as panelinhas formadas, né? Ela falou assim, a minha chefe ainda não me passou um treinamento, ainda não tô fazendo o trabalho, tô só fazendo o treinamento da empresa, então eu sinto que eu não tô entregando aquilo que eu tenho que entregar na empresa. Eu falei pra ela, calma, faz 2 semanas que você começou. É isso porque que a gente eu ia falar, também é tão difícil, gente, qualquer emprego, o Então. começo, até você, porque as Então. pessoas, assim, querendo ou não é que elas não gostam, mas você ali é uma ameaça pra ela também, porque é uma pessoa nova, Exatamente. não sabe como é que é o jeito dela trabalhar, se ela Exatamente. pode pegar o meu lugar ou não, então as pessoas ficam com o pé na frente ou atrás. Ficam também, porque elas têm que conhecer a gente, né? Tem que conhecer a nossa conduta tem profissional que- e isso vem com o tempo. Mas aqui também a gente não precisa se sentir na responsabilidade, na obrigação de já chegar colocando o lugar em ordem, mostrando, sabe, que a gente pode fazer. Mas é que tudo bem, a gente entende também que essa pessoa estava fora do mercado já faz um tempo, né? E a gente sente necessidade de ter que se provar. Insegurança. E eu falei pra ela, calma, que é normal, as coisas levam tempo mesmo. Eles te contrataram pra isso, então isso vai acontecer, mas você não tem que, sabe, é isso, deixa acontecer, não fica também toda hora importunando sua chefe. Se ela te passou os treinamentos, faça o treinamento com calma, termina o treinamento. Essa questão da intimidade com o pessoal, isso vai vir com o tempo, né? Não fica na agonia. Isso é uma coisa também, né? A gente como do Brasil tudo fica na na agonia. vida, é muito, né, aos poucos, Aos a gente vai poucos. construindo. Exatamente. Ô, Tati, pra gente entender um pouquinho mais, para as pessoas entenderem um pouquinho mais do teu trabalho, né? Vamos fazer assim, eu quero saber o teu cartela de produtos, quase, né? Então, vamos supor, a pessoa que está no Brasil, que ela tem uma pretensão de vir aqui aplicar para um EB2, não sei quais são os nomes dos vistos, às vezes eu confundo, ou buscar mesmo um emprego que a empresa patrocine, que ela venha para cá. Esse tipo de pessoa é um cliente para você? Sim, então tem 2 frentes de clientes, né? Ou clientes que estão no Brasil, que estão atualmente planejando a vinda para cá, né? Ou que já estão no processo migratório, ou que pensam em aplicar para isso no futuro, ou pessoas que já estão aqui, né? Que já começaram a fazer outro tipo de trabalho, que estão buscando retornar ou voltar para a área delas. Aquela pessoa que chegou, que nem a gente falou aqui, Exatamente. né? Que tinha uma carreira, mas aí veio para outras coisas, teve que ajustar a família. Exatamente. Aí tentou um cleaner, tentou uma babá, tentou Exatamente. uma coisa. Exatamente. E vai se recolocar. Isso, e aí tem essas 2 frentes, né? E acaba que cada um deles a gente tem que trabalhar de maneira diferente. Então, algumas pessoas que já estão trabalhando ou que já sabem exatamente qual área elas querem, aí eu ofereço o currículo LinkedIn. Falo, ó, o principal para você... Tem uma psicologia aí, né? Um psicólogo aí, tudo, você imagina. Eu já vi que ela me mexe com o emocional das pessoas. Não é? Tem que mexer, Rebeca, porque eu acho que a primeira coisa ali é que nem eu falei pra você, né? Às vezes a pessoa não tem essa confiança que ela consegue um trabalho aqui. Ou que ela consegue trazer a carreira dela pra cá, né? Ou se não, às vezes essa pessoa tá cansada de tantas vezes tentar e o mercado americano falar não pra ela, que essa pessoa já matou a autoestima profissional dela, né? Ou às vezes a gente também ouve o que o outro tá passando e a gente leva isso como verdade absoluta pra gente. Então, por exemplo, que nem eu falei pra vocês, algumas pessoas que já estão, por exemplo, trabalhando a vida inteira, que elas começam e elas falam, mas eu não vou nem tentar, porque eu conheço fulano que tem mais de 20 anos na área de tecnologia e fulano não conseguiu. Mas você não sabe o que o fulano tá fazendo, se ele tá usando a estratégia correta, se ele tá aplicando para as vagas certas, se ele tem um currículo alinhado, se ele tá bem no LinkedIn, se ele sabe entrevistar, se o inglês dele é bom, se não é. Né? Então a gente Dura nunca sabe. bastante tempo, até ficar exatamente. tudo normal e fala, vai, Exatamente. né?
pode ir. Exatamente. Tá prontinha, dura meses. Leva um tempinho. E eu Leva até falo tempo, pras pessoas, né? Tudo bem a gente se Vamos inspirar. ter calma, né? Vamos Porque ter calma. tem que ter paciência, gente. Tem que Nesse ter paciência. processo é paciência. Exatamente, porque não é rápido E conseguir é uma emprego aqui. construção, né? E assim, eu acho que uma vez que você constrói uma boa base, você vai criando novas oportunidades. Não é só a primeira oportunidade, né? Você que aqui eu vejo que tem uma certa um turnover muito rápido também, tem, né? Você começa aqui, depois você já tá no outro. Sim, e já até vai. porque no Brasil é bom, né? Não sei, mas tipo assim, os meus pais, por exemplo, talvez os pais de vocês também, meus pais trabalharam na mesma empresa a vida inteira. Nunca mudaram. A última empresa estava há 13 anos. Então, esse é meu maior medo. Parecia uma funcionária pública já, mas eu gostava. Já tava em casa. Sim, já tava em casa, mas é que eu acho que também isso é uma coisa cultural. Porque no Brasil o nível de desemprego sempre foi mais alto do que aqui, né? Então a gente precisava de ter essa segurança, né? Essa estabilidade no Brasil, ela é muito bem vista. Enquanto aqui, porque o nível de desemprego é menor do que o do Brasil, hoje em dia tá mais alto, mas ele ainda tá bem menor do que o comparado no mercado brasileiro. Então não tem essa questão de necessidade de ficar tanto tempo no mesmo lugar, né? Que a gente tem um pouco mais de flexibilidade de sair de um lugar para outro. Até mesmo a questão de legislação também, né? Então no Brasil a gente tem a FGTS, quem tá ali 13 anos de uma empresa não vai pedir demissão. Aqui não tem, você sai com a mão na frente ou tá atrás, então tanto faz se você vai sair ou não, né? Então tem toda essa questão. E aí eu faço o currículo, faço o LinkedIn, sempre pensando que o currículo aqui ele é feito de maneira diferente do que no Brasil, né? Que o currículo ele tem uma página só, né? A gente não pode escrever muito, deixar ele muito extenso. Não, é direto ao ponto. Tem foto? Não tem foto no Brasil, não tem né? foto. O povo, a eu gente não sei coloca se agora tá mais... Eu acho que ainda colocam, acho que ainda um pouco menos, porque tem muitos sistemas de recrutamento que estão sendo usados. Eu acho que depende também do que você tá aplicando, né? Também. No Brasil, a questão de colocar foto. E tem gestores no Brasil que eles preferem ver foto, eles querem ver essa questão pessoal, né? Mas aqui não, exatamente por conta dessa questão ali do candidato não ser discriminado, né? Que é o EEOC, que é o compliance que a gente tem aqui. Então, até mesmo alguns sistemas, por exemplo, de algumas empresas maiores, se o funcionário colocou, o candidato, aliás, né? Colocou alguma informação pessoal, ou foto, ou idade, ou se tem filho, se não tem, o próprio sistema já bloqueia diretamente. Porque isso não pode influenciar na capacidade do recrutador decidir ou não se essa pessoa vai ser contratada. Então, por isso que a gente não pode colocar nada de informação pessoal, aí você faz uma página só. E aí que tá essa outra questão também, é que ele tem que ser adaptado de acordo com aquilo que você vai buscar. Então, essa pessoa que nem a gente falou no Brasil, que ela tem, 20 anos de experiência, e aqui ela não se sente confortável ainda em ter um cargo de gerência ou continuar, ela quer dar um passo atrás, então a gente tem que vender essa pessoa de acordo com aquilo que ela tá buscando. Né? Então, se ela não tá buscando um cargo de gerência, então a gente não pode colocar que ela liderou uma equipe de 10 pessoas, porque o mercado vai ver que ela é muito overqualified, né? Que ela tem mais experiência do que é necessário para vaga. Isso bloqueia? Bloqueia, Rebeca, completamente. Imagino. Sabe por quê? Quando a gente que é recrutador, a gente vê o currículo de alguém que tem muito mais experiência do que o necessário para aquela vaga, a gente primeiro vai achar que aquela pessoa vai pedir um salário muito mais alto, né? O americano não perde tempo, ele não vai, deixa só falar com ele só pra ver. Não. Então tem essa questão do salário. Tem a questão que a gente vai achar que como você já é acostumado a ter maiores responsabilidades, você vai se sentir frustrado, né? Você gerenciava uma equipe, tinha ali um monte de coisa, e aqui você só vai colocar informação no sistema, você não vai gostar desse trabalho, ou que você está querendo aquele trabalho como ponte, ou seja, você só vai ter aquele trabalho por poucos meses e sair na próxima experiência, na próxima oportunidade que aparecer para você. E a empresa não quer isso, eles querem alguém que vai continuar, né? Alguém que vai porque ficar até então dá trabalho ficar nesse processo de entrevista, né? Dá trabalho e é caro para a empresa, é caríssimo. Você abrir vaga, você contratar um headhunter, você, ou não sei, ou mesmo começar tudo de novo. O HR aí e o tempo que tá sem alguém exercendo aquela função, né? Isso custa muito caro para a empresa. Então a gente não pode se vender, a gente tem que se adaptar de acordo com aquilo que a gente está buscando. Então a gente nunca faz um currículo pensando nas suas experiências. Tipo assim, vou fazer um currículo, deixa eu colocar nossa experiência. Não, você tem que fazer um currículo pensando no que você quer atingir. Sempre com esse objetivo em mente. Então o currículo não é feito no passado. Ele é feito pensando no que você quer atingir agora, no futuro, aliás, na sua próxima experiência. E né? é papel, Tati? Ou sempre... O documento é o mesmo. Você faz um documento no Word mesmo, que nem anteriormente. Não entregam aqui em papel, a não ser que sejam algumas fábricas. Por exemplo, eu trabalhava numa fábrica aqui, mesmo aqui pertinho, 20 minutos daqui, que era uma fábrica de produção. Né? As pessoas trabalhavam, né, fazendo tipo logotipo, essas coisas, né? Então, como era uma fábrica de produção, muita gente ainda ia aplicar pessoalmente. Só que mesmo assim, se elas levassem o currículo em folha, né, em papel, a gente tinha que colocar elas no sistema. Então, não se usa muito papel aqui.
A não ser que nem, né, caso o objetivo da pessoa seja aplicar para as fábricas, tudo bem ela ter ali um pouquinho e levar, mas o comum é realmente ser o digital e no no final site da o empresa. digital você faz junto com o cliente? Sim, basicamente sim. Então primeiro eu tento entender qual vaga a pessoa quer atingir. Vamos, quer ver? Vamos fazer de conta? Vamos. Eu sou sua cliente. Tá, Você vai então querer vamos aplicar? lá. Vamos lá. Eu vou querer aplicar. Tá. Eu levo já meu currículo que eu tenho mais ou menos feito pra você. Sim, aham. Ou eu vou sem currículo? Fala Não. assim, vamos começar do zero, Flávia. Me ajuda, Flávia, a ter o currículo antes, porque eu quero ver um pouco mais da sua experiência profissional, né? O que você fez anteriormente, quais eram as suas responsabilidades, o que você fazia. Né? Então, visualmente, isso me ajuda. Mas aí eu te pergunto, Flávia, o que você tá buscando? Você já sabe o que você quer fazer ou ainda não? Daquelas assim, ganhar dinheiro, né? Quer ganhar dinheiro? Aí é a pergunta de milhões. Eu quero 150k no final do No ano. mínimo, é. Money que é good nós não have. Exatamente. E aí a primeira coisa que eu ia te perguntar é Aham. exatamente isso. Você já sabe o que você quer? Aí você vai falar. Mas chega, gente, igual, tipo, eu te falei agora, sem A saber. maioria das Sem pessoas. saber, não Gente, sei. tá A vendo? maioria das Muito legal, pessoas. gente. É bom saber, porque É às vezes bom. tá perdido, gente. Não, e assim, Aham. e é uma coisa perdido nessa interessante vida. também, que eu acho que é bom a Tati falar, porque, de verdade, hoje em dia o mundo tá tão doido, e você quando passa por tantas frustrações mesmo, Você tá tá no outro perdido. país, tá perdido, você não sabe nem o que você quer, então até assusta, às vezes as pessoas nem vão buscar mesmo o trabalho da Tati, que a pessoa fala assim, mas eu não sei nem o que eu quero. Aham. Se ela me perguntar, o que, Se que eu ela vou me falar? perguntar, eu nem vou falar. Então, ela mas fala aí eu assim, ajudo as pessoas a encontrarem A isso. Porque, por descobrir, exemplo, né? exatamente. Porque, por exemplo, tem muitos clientes que são advogados no Brasil, por exemplo. Ou às vezes médicos ou dentistas. Que são profissões que eles não podem exercer aqui. Né? Então, como que a gente consegue pegar alguém que tem 20 anos de experiência sendo advogado E do próprio advogada, escritório e colocar aqui no mercado americano? Né? Então, a gente começa a conversar. Tipo, primeiramente, qual que é o nível de inglês da pessoa, se ela se sente confortável conversando em inglês, ou se ela ainda, né, se sente ali no intermediário. O que ela fazia no dia a dia, como que ela lidava. Ela trabalhava com contratos, por exemplo, a área de contratos é uma área que ela consegue ir sem necessariamente precisar ser advogado. Tem muitas pessoas que querem trabalhar como paralegal, né, que basicamente são assistentes de advogado aqui. Ou às vezes algumas pessoas que querem ir para uma área completamente diferente, mas ela como advogada, ela tem experiência administrativa, trabalhando com clientes, se comunicando. Às vezes ela fazia vendas, né, às vezes ela trabalhava com, sei lá, gestão de empresas. Então, tem muita coisa que a gente consegue tirar, mas é muito importante ter um foco. Porque se a gente faz um currículo desse advogado, colocando que ele era um advogado e tá buscando isso agora, nenhuma empresa vai chamar essa pessoa, ou vai chamar e ela não vai poder pegar o trabalho, porque ela não tem o bar aqui, né? Ela não é uma advogada licenciada aqui. Isso é interessante, sabe? A Tati, você chegar assim, até não desanime. Tá perdida aí, pode chegar nela aí, né? Tati? Pode chegar, gente, que ela vai Exatamente. te ajudar a direcionar. De perfil também, Tati, alguma coisa mais ou menos. Eu faço uma análise de perfil no sentido de experiências que a pessoa já teve e aonde a gente consegue entregar essa experiência. Então tem algumas pessoas que fazem, né, tem alguns métodos ali, por exemplo, enfim, tem vários, que é pensar, essa pessoa é mais extrovertida ou não, isso eu não faço, isso eu não consigo fazer. Mas eu faço baseado nas experiências que você teve, o que a gente consegue tirar dali e aonde a gente consegue colocar isso. Né? Então, no caso do advogado, você tem essa experiência, então aqui você consegue trabalhar nessa vaga e nessa vaga. Né? São esse tipo de vaga que a gente consegue fazer. Vamos adaptar seu perfil, então, para esse tipo de vaga? Basicamente isso que eu consigo fazer. Mas eu não faço uma questão ali de psicologia, vendo a questão, né, da vocação não é um da coach, pessoa. assim, Não, desse estilo, não. É mais a parte prática mesmo de recolocação. E aí, uma pergunta. A pessoa fala assim, vamos tirar várias dúvidas aqui, para as pessoas também saberem o que elas vão encontrar com a Tati, né? Então, assim, Tati, eu vou fazer lá meu curso, mas assim, você me ajuda a encontrar a vaga? O que eu faço é passar para elas quais são os tipos de vaga que ela pode aplicar. Né, eu não faço a pesquisa, não aplico para elas, só falo realmente qual tipo de vaga elas podem aplicar. Mas o suporte que a gente dá, ele é contínuo, até a pessoa realmente conseguir. Né? Então, por exemplo, a gente tem ali um grupo, né, eu e algumas pessoas da minha equipe, que a gente tá ali para acompanhar essa pessoa. Então, se ela começou a aplicar, por exemplo, não tá tendo resultado, então a gente fala, olha, manda para mim todas as vagas que você aplicou. Vamos ver. Alguma coisa a gente pode melhorar, porque aí não é normal como é a pessoa não ter. Entrevista, você fala, não, esse Exatamente. ponto aqui eu acho que não foi bom, pode ser que esse ponto aqui não te deu o caminho para você conseguir a vaga. Né? E vamos ajustando para lá e para cá. Porque às vezes a pessoa também tá aplicando para as vagas erradas. Às vezes a gente fez um currículo para a pessoa focado na área de recursos humanos, que é a área que ela quer, mas aí ela tá aplicando para vagas de projetos, ou vagas administrativas gerais, ou vagas de contratos.
Então, não, você não pode aplicar para tudo. A gente tem que ter um foco, um direcionamento. Então, às vezes, só nisso eu já consigo identificar. Tipo, olha, você tá aplicando, ou às vezes a pessoa tá aplicando para vagas de assistente, vagas de entry level, vagas de entrada, sendo que a gente fez um currículo ali com 15 anos de experiência. Também não dá, também tá sendo aquela questão do overqualify. Ou às vezes essa questão em entrevistas, né? Às vezes a pessoa tá foi chamada para 15 entrevistas, 10 entrevistas e não passou em nenhuma. Então, calma aí, vamos ver. Aí às vezes essa questão da pessoa não tá sabendo explicar o que ela fez. Onde tá aí Exatamente. aquele buraquinho que tá dando, Exato. que não tá te deixando passar exatamente entendeu? isso. Então, Uhum. gente, isso é interessante. Eu acho que é super... Não, e outra coisa, eu tô aqui, né, escutando você falar e tô pensando. E que coisa boa também quando a pessoa consegue e vem te agradecer. Que gratidão. É muito bom. Você vê que você fez Foi aquele uma trabalho, ponte, né? Não, acho que essa não tem preço Não, isso. não tem. Porque aí que eu falo, né, que tá a questão da gente trabalhar no corporativo e da gente empreender. Porque, eu trabalhava com recursos humanos e tudo bem, às vezes tinha algumas pessoas que falavam, que agradeciam, né? Uhum. Mas é que às vezes no corporativo isso é meio abstrato, né? A gente não sabe o impacto do trabalho que a gente tá fazendo. Mas acho que a grande questão do que eu amo fazer isso é isso. Sabe, ver pessoas que estão procurando trabalho há tanto tempo e estão se sentindo valorizadas agora, conseguiram trabalhar numa empresa grande. Tenho muitos agradecimentos de pessoas que fizeram isso, sabe, que estão atualmente trabalhando, que estão atualmente tendo uma vida melhor. Tem uma cliente minha, por exemplo, que ela era médica ginecologista no Brasil. Uhum. E ela veio pra cá, né, passou por um processo de imigração, e aqui que era que ela pode trabalhar aqui, né? E ela tava basicamente, passava 15 dias no Brasil e 15 dias aqui, porque ela ia fazer a cirurgia e voltava. Uhum. Né? Imagina, ela não tinha muita qualidade de vida, porque é difícil você fazer isso, né? Com filho, em época de escola e tudo mais. E a gente conseguiu um trabalho dela, um trabalho pra ela, junto numa universidade central da Flórida, lá em Orlando, onde ela tá basicamente trabalhando na área de pesquisa de patologias na área da ginecologia. Ela tá muito bem ali. Então ela conseguiu um trabalho, ela é muito grata, por exemplo. Além de né? tudo, você deu qualidade de vida. Exato. Você deu família pra Exatamente. ela, porque ela vai poder cuidar da família dela. Exatamente. Porque assim, o impacto que a pessoa faz, o impacto que você faz na vida da pessoa, não é questão não é só do- dela, a pessoa. Sim. Você impacta todo o família sistema inteira. dela, Uhum. né? E porque assim, eu acho que quando você tá feliz, quando você se recoloca no mercado de trabalho, que é uma coisa que é um sonho, eu acho que tá tudo bem, né? E são momentos, às vezes você quer, de repente você não quer mais. Exatamente. Nem tá tudo certo. Tá não tudo tem certo, certo e errado. exatamente. Né? Tem aquele momento que você está. Exatamente. Né? E é quando a pessoa está bem emocionalmente, porque é um pilar, a carreira, a profissão é um pilar do ser Exatamente. humano. Né? Você não pode ser só mãe, você não pode ser só esposa, você não pode ser só uma coisa, você é um sistema. Exatamente. Né? O trabalho impacta completamente nisso. Impacta. Né? Se a gente não tá bem no trabalho, se a gente tá estressado no trabalho, se a gente tá num ambiente tóxico, a gente leva isso pra nossa vida. Isso é parte da nossa vida. Tem uma pergunta aqui que tá me intrigando aqui, que eu tomei um café, que eu tava doida pra fazer essa pergunta. Deu uma energizada. Agora vem. Não, semana que eu tomei um café com um amigo meu, e ele já... Assim, a pergunta, eu vou te fazer, mas eu vou te contextualizar um pouquinho a história. Uhum. Ele é uma pessoa muito boa, que tá no mercado há muito tempo, né? Já tem uma certa idade, tem bastante experiência, é um diretor de venda, né? De diretoria de venda mesmo. E teve um riff lá e ele saiu nesse corte, e aí tá tentando recolocação desde janeiro, né? Digamos assim. E sente uma certa dificuldade. Aí ele falou assim, não tenho paciência pra me vender no LinkedIn. Olha só que são muitas dinâmicas aí, tá? Você vai dar um negócio aí. Ele tem uma certa preguiça de rede social. Ele não, assim, eu não tenho paciência de me vender no LinkedIn. A última vez que eu fiquei fora do mercado, tive uma headhunter que me cobrou um absurdo e fez eu fazer um monte de coisa no LinkedIn que não funcionou nada. E no final eu voltei pro network. Agora eu tô tentando recolocar, me dar um pouco de exaustão, porque eu tô tentando ali no LinkedIn, não tô tendo viabilidade. Tô precisando ter cliente pra você, viu? Você tá Com certeza, vamos conversar. E aí, te pergunto, ele fala assim, será que é pela minha idade? Ele falou assim, perguntou pra mim, né? Eu falei assim, olha, o que eu sempre escutei é que o mercado americano não tem essa diferença de idade. Agora eu vou perguntar pra você. Existe essa diferenciação de idade? Porque no Brasil, isso é uma realidade. Você troca um de 45 por dois de 20. Sim, no Brasil tem. Sim, no Brasil tem muito. Né? Aqui existe isso? Será que ele tá, tipo o que você falou,
overqualified para algumas coisas? Isso a gente precisa ver, né? Então, a primeira coisa que a gente precisaria entender é qual tipo de vaga ele está buscando, né? E qual tipo de empresa, qual tipo de indústria também, né? Porque às vezes ele sendo diretor de vendas, vamos supor que ele tinha uma equipe de vendas de 30 pessoas, e ele está aplicando para uma empresa que a equipe de vendas vai ser de 4 pessoas. Ele vai ser overqualified, a empresa não vai achar que ele não vai se sentir ali feliz com o ritmo, porque ele é acostumado com pauleira, né? Com ter um trabalho muito além. Então a gente tem que ver isso, se ele tá aplicando para as vagas certas. De repente, se tem alguma red flag ali que ele tá levantando, né, no perfil dele. Se ele tá sabendo se vender, se ele chegou a fazer entrevista. Essa questão de idade no Brasil é muito mais forte. Eu adoraria falar para vocês que aqui não existe, porque existe sim também. Olha, aqui existe também, existe. Mas muito menos. Mas aí, Rebeca, eu acho que é mais uma questão também de empresa a empresa. Né? Eu acho que não pesa tanto. Não pesa tanto. Porque aqui realmente tem uma variedade muito maior, né? E aqui as pessoas costumam trabalhar por mais tempo. Aqui você vê, você vai em restaurantes, no public, você vê... Muito mais tempo aqui. No public, você praticamente comissário de bordo. No Brasil, você sempre vê as pessoas, é uma diferença, né? Você vai pegar um avião no Brasil, você vê só realmente totalmente jovens. Aqui já não tem mais essa questão. Então, assim, é 1 milhão de vezes menos do que no Brasil. Eu nunca vi, mas eu sei que existe. Eu sei que existe. Isso porque, por exemplo, embora eu nunca tenha visto, mas eu acho que às vezes essa questão da pessoa ter a capacidade de inovação, aqui eles têm uma questão, aqui no mercado americano eles veem isso muito, né? De querer ter alguém com uma mente fresca. Eu acho que esse negócio de, como é que fala, o candidato pode até talvez processar, não? A empresa por ter por discriminação uma de idade. discriminação de questão de idade, Sim. Porque aqui tudo é assim. Aqui existe isso, né? Exatamente. Aí o que a gente precisaria ver nesse caso, por exemplo? Tem muita gente que coloca às vezes de experiência no currículo desde 95, sabe? Desde, sei lá, 83. Não precisa disso, entendeu? Então, às vezes, se ele tá colocando muita bagagem, às vezes se ele coloca muita informação assim, pode ser que realmente esteja ali pegando, né? A gente já coloca assim, experiência por mais de 15 anos. Exato. Exato. Experiência mais de 15 anos. Esquece a data pra lá. Exatamente. A nossa recomendação, inclusive... A data assusta, vamos falar a verdade. Sim, assusta. Assusta e até mesmo intimida. Porque vamos supor que ele tá aplicando para uma vaga que um gerente tem ali 10 anos de experiência. Será que esse gerente vai dar conta de gerenciar uma pessoa que é muito mais velha do que ele? Tem essa questão também que nem você falou, né? Às vezes de intimidar mesmo, né? Intimidar. E eu tenho um cliente que tá numa situação muito parecida, que ele é da área de tecnologia, né? Ele tem mais de 60 anos de idade e ele acha também que essa questão da idade tá impactando ele. Tanto que quando eu fiz a primeira consulta com ele, ele falava, Tati, será que eu faço entrevista de barba ou sem barba? Sim. Porque a barba é branca e vai mostrar que eu sou mais velho. Eu falava, usa a barba que tiver no seu dia, não tem problema. Mas o currículo dele anterior realmente tinha muita bagagem de experiência, tinha muitos anos de experiência. Sabe, tava intimidando, ele tava colocando muita coisa, gente, sendo que ele não só tava é bom buscando pra isso. vinho, uísque, essas coisas. Então. Vocês estão vendo aí, né? Eu acho que é uma questão de simplificar mesmo e da pessoa, né, também, em questão da entrevista, né, saber se portar de acordo com aquilo que ela tá aplicando, né, então não precisa contar toda essa questão. Então dá pra gente adaptar, pode ser que isso esteja pegando, mas se tiver a gente tem que esconder, né, tem que dar mascarar e focar só naquilo que é importante pra empresa agora. Interessante. Agora eu quero uma pergunta polêmica. Ai, vamos lá. Agora sim. Rebeca é dessas, ela é dessas. Você acha que existe um machismo no mercado americano? É que é difícil falar, Rebeca, porque é que se você levar como referência o mercado brasileiro é que a gente está muitos anos atrás em relação a isso. Sim. Tanto em relação a essa questão da idade, né? Você vai numa entrevista sendo mulher no Brasil, as pessoas te perguntam, né? Você tem filho? Vai ficar com quem? Você pretende ter filho se você não tem? Que absurdo, né? Aqui isso. não, isso aqui não tem. Não é da sua conta também, não é da né? conta de quem deles. tá te empregando. Exatamente. Com quem você vai deixar e se seu filho passar mal, você tem outra pessoa pra acudir. Exatamente. Eles perguntam tudo aqui isso ainda no tem, mas de maneira muito sutil. Vou te dar um exemplo. A última empresa que eu trabalhei, né? Uma empresa de tecnologia, empresa muito grande. E empresa de tecnologia, o mercado ele é dominado por homens ainda, né? Sim. Então, embora tenham muitas mulheres que estão hoje em dia ali, mas ainda é um mercado dominado por homens. E aí, nos C-levels da empresa, né? Que são os diretores ali que mandam e desmandam, a gente estava com uma vaga para alguém ser diretor, para um diretor de vendas. Não, desculpa, era para um Chief Sales Executive, que é um C-level ali, um grandezão da área de vendas.
E aí a gente estava entrevistando uma mulher que também vinha de uma empresa muito grande, né? De uma empresa, estrutura muito grande, que era totalmente perfil daquela empresa. E ela, no processo, ela falou pra mim, falou, Tati, eu não me sinto confortável, porque eu fiz algumas entrevistas com a empresa de vocês durante o processo seletivo, e eu só fui entrevistada até agora por homens. Então eu sei que se a empresa só tem homens ali na direção da empresa, então eu não me sinto confortável em ter essa vaga, porque eu sei, eu já tive essa experiência ruim, e sei que não vai acontecer. E aí a empresa, com esse feedback dela, eu levei esse feedback para os diretores da empresa e falei, olha, ela é ótima, elas que estavam dispostas a pagar muito, mas ela já sofreu na pele a questão de ser discriminada por ser mulher, ela não queria entrar. E aí, então, a empresa falou, não, então vamos colocar então como objetivo de diversificar um pouco. E aí tinha alguns dias na semana que a gente focava em só entrevistar mulheres para tentar trazer essa diversidade. Então a empresa americana, gente, ela tem essa questão de preocupação, porque a empresa americana vive de imagem, né? Também não vou falar que é porque ela é boazinha, mas é porque como não tem uma legislação, não tem um CLT que a gente tem no Brasil, né? Aqui ela vive só da imagem, daquilo que ela pode oferecer. Né? Então a empresa americana tem uma preocupação tem assim. Uma inversão um pouco de valores. Eu não sei se é uma tendência do mercado agora ou se é uma coisa do mercado americano. Porque, assim, eu lembro na minha época que eu estava buscando emprego lá no Brasil, né? Que tem muito tempo atrás, porque eu fiquei muito tempo depois de vir pra cá e comecei a empreender e aí foi isso. Mas, assim, você tinha aquelas empresas que você tinha sonho de trabalhar, né? Tipo assim, o profissional sonhava em estar em algumas empresas. Lembra? E você cria essa meta, aquela empresa. Hoje em dia eu vejo que o ativo são as pessoas. E aqui eu vejo que as empresas, elas tentam se vender pro profissional. Sim, mas sabe por quê? Porque que nem eu falei pra você, né? Tipo, como aqui a gente não tem uma legislação, só o que a empresa tem a dar pro funcionário é a reputação deles, né? Porque não vai ter uma empresa, né? Empresas têm ali normalmente os benefícios básicos e a gente tá no mercado que ele é muito competitivo, né? E a empresa, principalmente as empresas grandes, o que elas querem é atrair os melhores candidatos para elas, né? Então por isso que hoje em dia tem aquela certificação de Top Place to Work, não sei se vocês já viram, que é basicamente a certificação que a empresa coloca para elas serem os melhores, que tem um selo de certificado, porque aqui a empresa só vive da reputação, né? Do branding, da marca delas. Não vai querer se queimar. Exatamente, a empresa que não quer se queimar. Então, até mesmo para atrair não só candidatos bons, né, os melhores ali dos mercados, mas também os clientes, né? Os clientes estão dando uma olhada nisso. Então, aqui a empresa só tem a oferecer realmente a questão da reputação. Então, a empresa americana aqui, ela quer estar sempre bem. Por exemplo, tem o site do Glassdoor. Não sei se vocês já viram falar, que é basicamente um site onde os funcionários colocam reviews da empresa. Né? Pessoas que trabalham lá atualmente, ou pessoas antigas que trabalharam lá, vão lá e colocam um comentário sobre a empresa, sobre a gestão. Glassdoor. O Glassdoor, ele é muito, muito, muito utilizado muito aqui. Legal, E as empresas morrem de medo. É como se fosse Reclame Aqui no Brasil, sabe? Só que totalmente focado nas empresas. Não sabia, interessante. Vamos. E aqui as empresas morrem de medo. Você quer colocar medo no profissional americano? Fala que você vai colocar um review no Glassdoor, porque é anônimo, né? Ninguém sabe quem colocou. E é basicamente uma forma de você saber se aquela empresa americana é boa ou não, se a reputação dela tá boa ou não. E que é cliente também é bom saber se a empresa trata bem os funcionários. Porque vamos supor que você é uma investidora muito grande e você vai colocar um dinheiro grande seu ali naquela empresa. Você quer saber como que aquela empresa trata os funcionários, qual que é a reputação dela, né? Sim. Então aqui a empresa toma muito cuidado com isso. Tanto que é por isso que ela quer sempre ser vista como diversa. Né? Que hoje em dia tem, nas empresas é muito comum ter o Diversity and Inclusion, né? Que é o Departamento de Diversidade e Inclusão, para atrair outras pessoas, para mostrar que aquela empresa é engajada em causas sociais, e tudo isso é só pela reputação da empresa. Não é porque é boazinha. Não é porque é boazinha, não. E deixa eu te perguntar, você que tá no mercado americano, né? Porque por mais que você tenha ido pro lado de empreender, né? Você tá o tempo todo conectada com o mercado mesmo, corporativo. Sim. Você acha que hoje existe uma preocupação das empresas com a parte da saúde emocional dos funcionários pós-pandemia, pós tudo isso, ou ainda não? É business, Eu acho que, assim, tem algumas iniciativas, né? Então, tem algumas iniciativas, até mesmo pela questão da reputação também, né? Então, por exemplo, das últimas empresas que a gente trabalhava, a gente tinha acesso aos aplicativos de mindfulness, que eram aplicativos de, sabe, de meditação e tudo mais. Então, às vezes a empresa faz, sei lá, tipo, leva alguém, ou senão, vamos fazer uma corrida, vamos levar o pessoal para fazer exercício físico fora, para sair e tirar o estresse do trabalho. Então, tem algumas iniciativas, mas eu vejo que essas iniciativas são totalmente focadas no marketing da empresa e só,
não mais do que isso. E eu acho que ainda não tem essa questão de pensar na saúde mental. Inclusive, é uma fraqueza ainda do lado da empresa você mostrar isso. Assim, uma coisa muito que eu importante. percebi que a gente tem um dos meus empreendimentos com relação a treinamentos mesmo em empresas, né? E quando você chega nas grandes empresas mesmo, como os grandes bancos, assim, grandes empresas assim dos Estados Unidos, fala, não, a gente tem aí uma plataforma que a gente dá acesso para o funcionário, ele entra quando quiser. Eu falo assim, gente, mas você tá com um problema. Você vai entrar numa plataforma para, né? E assim, enfim, eu acho que o maior ativo das corporações são as pessoas, né? Totalmente, eu acho que Rebeca. eles nem cumprem também aquele tempo de tela que tem que dar o descanso pro funcionário, né? Esse negócio não tem? Não tem uma isso. lei para quem fica no computador, né? Trabalhando ali muito tempo, trabalha não sei quanto, dá uma pausa de não sei quanto. Eu acho que futuramente eu vejo que isso vai acabar acontecendo por uma necessidade. E não porque, enfim, né? A gente sabe pra onde que o mundo tá caminhando e aonde a mente das pessoas tá caminhando, né? E você falando sobre isso também, Flavinha, eu lembrei de uma amiga minha que também tava um tempo fora do mercado, tava tendo o meu ano sabático, um tempo sabático, mais de um ano, voltou e ela falou assim, tá um pouco desesperado nesse momento porque eu tô trabalhando numa sala totalmente fechada, sem nenhuma janela, que eu não sei se é dia ou se é noite, uma cobrança absurda também, né? Porque tem muita meta, né? Como que é o sistema americano? Você tem várias metas. Você tem... São os tudo KPIs, tem, né? Que são as metas de trabalho. E aqui eles sempre fazem questão de ter isso de forma mensurável. Também, reputação da empresa, gente, é tudo. Aqui nos Estados Unidos não tem essa questão, claro que tem de um lado, mas não tem aquela questão de demissão por justa causa, enfim. Aqui a grande maioria dos contratos de trabalho são at will, que significa que ou o funcionário ou a empresa pode acabar o contrato quando quiser, sem motivo nenhum, só porque eles quiseram, né? Só que as empresas também mantêm a reputação, então elas não querem mandar alguém embora só por mandar embora sem motivo nenhum, né? Então, tem essa questão das empresas sempre focarem nessa questão de métricas mensuráveis, exatamente para, se caso ela tiver que demitir alguém, vai ser sempre por conta da pessoa não ter atingido alguma métrica ou pela pessoa não estar fazendo um trabalho bom, né? Então tem essa questão, hoje em dia tem as questões de revisões, né? Às vezes a grande maioria das empresas, algumas fazem bimestralmente, algumas semestralmente, que elas vão lá, sentam com a pessoa para revisar o que ela fez, o que ela não fez. Eu acho que isso, por um lado, acaba sendo bom, porque dá uma motivação da pessoa a melhorar, né? Dá uma motivação da pessoa a continuar trabalhando, se sentir motivada. Mas é mais por uma questão, assim, também dela, se ela for demitir, ou se às vezes tiver que colocar alguém num plano de desenvolvimento, né? Que é basicamente ajudar aquela pessoa a se desenvolver ou a voltar ali no tracking dela, a empresa ter uma métrica ali para comparar. Né? Então aqui tem métricas, algumas empresas mais, outras menos. Eu acho que isso é muito uma questão de empresa para empresa. Mas para te dar um exemplo pessoal, né? Eu sempre trabalhei com recrutamento, na grande maioria das vezes, corporativo ou de tecnologia. O que significa que as pessoas que contratavam eram para vagas do corporativo. Então, vagas de marketing, vagas financeiras, vagas de área de tecnologia, né? Então, desenvolvedor de sistemas de não sei quando, que são vagas para o corporativo. E aí eu comecei a trabalhar para essa empresa, que eu falei que é aqui perto, que é a empresa de uma fábrica, de produção. Só que qual que é a grande diferença entre esses dois mercados? Para o corporativo, normalmente você lida ali com 20 vagas de uma vez e você vai entrevistando aos poucos essas pessoas. Só que quando é fábrica de produção, como são muitas pessoas trabalhando naquela fábrica, muitas pessoas saem para ir para uma empresa do lado que está pagando $1 a mais, por exemplo, então esse tipo de recrutamento é mais em volume, mais em massa. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu fiz uma revolução ali, porque a gente precisava contratar pessoas. E a empresa era uma empresa que não tinha ventilador, não tinha ventilação, era uma fábrica quente, aqui na Flórida, imagina. Né? As pessoas trabalhavam ali no forno, perto. Na hora de funcionário. Então, muita gente passava mal. E aí eu comecei a falar, gente, a única maneira que eu vou conseguir atrair pessoas, porque a grande dificuldade da empresa que eles me contrataram, era porque eu falei pra eles que eu conseguiria trazer pessoas pra lá. Falei, primeiro a gente aumenta o salário, segundo a gente coloca bebedouro em todos os lugares, terceiro a gente deixa as pessoas trazerem um ventilador, a gente dá um ventilador pra elas, pra colocar ventilação ali, aumentar o tempo de descanso entre o trabalho, porque a empresa não tinha nada disso. E começou a funcionar, as pessoas começaram a ir. Só que eles falaram pra mim que eles iam ter um contrato muito em breve, que eles estavam fechando com uma empresa, que para a empresa conseguir fechar esse contrato, eu ia ter que contratar 80 pessoas por mês. Isso é um número muito grande de pessoas para contratar. É um número gigante. Pensa, né? Normalmente eu contratava, se eu tinha 20 vagas abertas ali, por mês normalmente eu contratava 7, 8 no máximo. Imagina 80 pessoas.
E aí eu falava pra eles que, gente, eu falei, vocês precisam de 80 pessoas, então isso que a gente precisa fazer. Primeiro, aumentar o salário, colocar hora extra. Vou precisar de pelo menos 3 pessoas pra me ajudarem a recrutarem essas pessoas, entrevistas e tudo mais. E eles falaram, olha, a gente não consegue fazer isso, você só precisa trazer essas 80 pessoas, e aí isso acabou. Resultado, não consegui, era uma métrica impossível. Eu falei pra eles 1000 vezes que eu não ia conseguir, não tem como fazer. Só que ainda tinha muito essa questão de colocar pressão. Falava, olha, não tem essa questão de não conseguir, você precisa fazer. E aí eu saí daquela empresa exatamente por isso. Não tava tendo suporte deles. Eles não te davam ferramentas? Não davam ferramenta. E aí sabe o que era o pior? Que eu comecei a colocar mais pessoas naquela área, só que era um contrato futuro que eles tinham. Então as pessoas que estavam ali na fábrica não tinham as horas suficientes para trabalharem. Então elas estavam sendo mandadas embora metade do dia ali, sem as horas suficientes, não estavam recebendo dinheiro. Enquanto isso, eu estava levando pessoas para trabalhar, sendo que elas não iam ter as 40 horas de trabalho garantidas. Sim. Então aí eu preferi sair. Então acaba que tem muito pepino aí. Muito pepino e sem suporte. Então é culturalmente, a gente tem que ver da empresa isso. Olha, tá, a gente tá chegando, né, no nosso final. Tá. E eu vou fazer uma pergunta para você, que ultimamente a gente tem ouvido muita questão que tá difícil arrumar trabalho, tarará, economia, blá, blá, blá. Tem trabalho? Tem trabalho. Tipo, a economia também ajudou que vagas diminuíssem, né, e tudo? Sim, realmente está muito mais competitivo, né? Então aqui no mercado americano a gente tem sempre 2 momentos. Um é o Employees Market, que é quando está mais favorável para o empregador encontrar trabalho, que é basicamente quando a economia está muito boa, está bombando, que as empresas precisam contratar mais. Por exemplo, na pandemia, né? O governo deu muito incentivo para as empresas continuarem contratando e continuarem funcionando. Então, muita empresa contratou, as pessoas conseguiram ganhar muito mais dinheiro. Quem estava procurando trabalho saiu de uma empresa para outra pelo dobro do salário, por exemplo. Só que o que aconteceu? A economia não se manteve estável da maneira que o mercado via. Então, muita gente começou a ser mandada embora. Teve layoff, né? Que é basicamente demissão em massa. Eu fui atingida ano passado. Fui demitida em massa, grávida, 5 meses, e mandaram embora. Nossa, então, o mercado tá mais... Aqui. Pode. Tudo pode. Pior que pode. Assim, tudo aí, pode. como foi demissão em massa, então poderia, sem problema nenhum. Então foi isso que aconteceu. Então o mercado ele tá mais competitivo do que antes. Comparado com o Brasil, a gente ainda tá no mercado muito melhor. O nível de desemprego ainda continua mais baixo. Só que o que isso significa? Que pra gente conseguir um trabalho, a gente precisa se mostrar de maneira mais competitiva e mais forte pro mercado. Né? Então a gente tem sim que ter um currículo bom, tem que ter um LinkedIn bom, tem que saber entrevistar, tem que ter foco, tem que investir em cursos, tem que investir em networking, conhecer pessoas que estão também trabalhando, tem que investir na Tati, importante. Né, gente? Exatamente. Olha, é tão bom, eu acho assim, eu sou aquele tipo de pessoa assim, que os mentores, né, que você é uma espécie de um consultor, uma mentora, a pessoa que já percorreu o caminho, que já tem experiência. Então, é tão mais fácil quando você dá a mão pra uma pessoa assim, ela fala assim, faz por aqui, você evita bater tanto a cabeça. Pra que às vezes a pessoa nem sabe que ela tá errando, sabe? Isso acontece muito, que nem eu falei pra vocês, muita gente com muita experiência acham que é só ir, que é só aplicar, que é só traduzir o currículo do inglês para o português e aplicar. E essa pessoa não sabe que tá errando e começa a achar que o problema tá com ela, sendo que não é um problema com ela, é um problema de falta de estratégia. Ou de falta de conhecimento de mercado. Só que a pessoa não precisa saber disso porque ela tá começando agora. Mas ela precisa seguir o script, né? Ela precisa fazer. E como é que as pessoas conseguem te contactar para poder fazer dar aquele empurrãozinho para você ajudar ela a encontrar um emprego dos sonhos, né? É isso. Encontrar uma nova chance. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Meu Instagram é Nidas Talents, talent de talentos, então é NIDAS Talents. Tô sempre por lá, posto sempre vagas por lá, sempre que dá. Vagas para quem fala português, vagas remotas, então pode me contatar pelo Instagram em qualquer momento. A gente tem um site também, que ali tem os pacotes que a gente tem, é só entrar em contato direto pelo site. Vai deixar link de tudo, né? Vamos deixar todos os links, passa pra gente. Ou até mesmo pelo LinkedIn, né? Tatiana Baro, Tatiana, espaço BARO, tô sempre por lá também. Estamos aqui para isso. Não tem desculpa, Tati. Você atende só brasileiro, você atende hablas espanhol, sí, atende los hispanos, cuenta. También. Bueno, por ahora yo tengo más enfoque en la comunidad brasileña. Por isso que eu vou andar agora com a Tati, ela fala um monte de língua. Um monte, quem dera.
Cuenta. Sí, bueno, por ahora mi marketing es totalmente hecho para los brasileños, pero yo también puedo trabajar con la comunidad de España, que habla español latino en general. Exactamente, principalmente aquí en Miami. Entonces, sí, hay un montón. Y eso es una cosa que yo siempre digo a los brasileños: si alguien quiere ser más competitivo en el mercado americano, hay que hablar español. Especialmente acá en la Florida, Exactamente. en Texas. Porque de verdad que el portugués puede ser que sea un diferencial en una posición, una oportunidad u otra, pero el español va siempre a ser un diferencial. Sí. Sí, no importa cuál puesto, si ellos necesitan español o no, siempre va a ser una cosa muy distinta. Entonces, hay siempre que tener español. Tô de lata, gente, não falo espanhol. Eu estou conversando Pero em ahora espanhol. vamos empezar. And for Vamos lá. American people too? Yeah. Also, like I do have some American clients, especially for my Brazilian clients that are married with Americans. They usually bring them to me. So, like I do, like it's up to them. I can talk to them and I can help them anyways. Oh, great. Então, Gente, não tem desculpa. Não tem desculpa. pra não As chamar línguas aí, ó. Brasileiros. Todas as línguas aí praticamente. Sim. For American too. Everything. Então, bom, já fica até Vira doido, sua né? chave aí. Português agora, Rebeca. É português, não. Mas, Tati, agora deixa... Assim, lógico, não vai substituir a consultoria da Tati. Eu tinha tanta pergunta, eu tenho que fazer a parte 2 desse podcast. Gente, ela só tá dando um salzinho aí, porque mais a fundo tem que conversar com a Tati, contratar consultoria, entendeu? Porque também cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E Então, tem essa pessoalidade também, né? Cada caso é um caso. Eu tinha uma pergunta, não sei se a gente falar agora, que assim, se a tecnologia tá tirando vaga do ser humano, como que a pessoalidade Não, eu tava aqui com isso aqui quietinho, falei, fala ou não falo? Bom, dá uma, assim, o AI, briefing. O AI. Como é que tá o AI? Assim, como que esse profissional agora se posiciona no mercado? Porque eu acho que é um desafio muito maior. Ainda mais coloca o AI lá pra fazer currículo, não vai sair, não. AI, entendeu? Sim, eu acho que até ajuda, eu acho que a gente tem que usar a nosso favor, eu acho que é uma realidade, né? Então a gente tem que usar a nosso favor, a gente tem que aprender a usar. Né? Então saber que é uma realidade e vai estar aqui pra sempre, então acho que a gente tem que aprender a usar. Independentemente da área, né? A gente tem que saber usar o AI de acordo com a área que você trabalha, né? Então isso é essencial, até mesmo para te ajudar na produtividade do seu trabalho, a gente tem que fazer isso. Se tá tirando o trabalho ou não, eu acho que isso tá vindo aos poucos. Vou te dar um exemplo. Meu pai, ele é da área de tecnologia, sempre foi. E meu pai, ele sempre fala que desde, 30 anos atrás, quando a internet começou, já falava, vai acabar o trabalho de todo mundo, a internet vai tirar o trabalho do pessoal. E realmente tirou de muitas pessoas, né? Eu já ouvi né? isso há muitos anos. Sim, e sempre vai ter alguma novidade. Então, por exemplo, quem trabalhava às vezes antes, né, que tinha, muitas vagas não existem mais por conta da automação de hoje. Sim. Eu acho que isso vai continuar acontecendo. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Continuar sempre se atualizando. Né? A gente precisa sempre se atualizar, saber que o AI é uma realidade e vai sempre ser, e usar isso a nosso favor, usar isso como uma ferramenta, exatamente. Mas eu não acho que vai ser do dia pra noite. E não tá sendo do dia pra noite, né? É uma questão ali que vem gradativamente. Então, a minha recomendação, acho que não tem muito que se preocupar, né? A não ser que, tem pouquíssimas áreas, acho que vai ser afetadas imediatamente. Acho que o que a gente tem que fazer é aprender e trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Então, fazer cursos, especializações, é isso. Bacana. E uma mensagem aí final para o nosso público, para as pessoas, ou alguma dica, que você deixa lembrando que tudo é muito superficial, porque cada caso é um caso. O ideal é você procurar a Tati, que seja para uma hora, para uma conversa, porque vale a pena, gente. Aí eu vou dar meu feedback. Além dela ser uma profissional maravilhosa, ela também, gente, uma menina de muito bom coração. Muito. Ai, e assim, eu vou dar um feedback de uma pessoa assim que tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho, viu? Tá. Eu tenho 30. Plus. E assim, é uma pessoa muito capacitada, que tem empatia, e que eu tenho certeza que quem ela pegar, ela vai conseguir polir e realmente recolocar, porque não é só sobre... Tem um propósito, gente, por trás, tá? Tô falando como uma pessoa que trabalhou em corporações, tô falando como uma pessoa que conhece pessoas, tô falando como uma pessoa que tem um pouco de feeling aí de algumas coisas. Então, assim, gente, vale a pena você, no mínimo, ter aí uma breve consultoria com ela, tá? Porque eu acho que vai te adiantar anos-luz em qualquer processo. E eu quero que você deixe aí uma dica e um tip, aí ou uma mensagem aí para todo mundo.
É isso, obrigada. Agradeço muito. E eu acho que a principal dica, gente, é que não é porque você veio para os Estados Unidos que a sua vida profissional no Brasil acabou, né? E que você não é mais aquele profissional que conquistou muitas coisas, começou muitas coisas. Isso não acabou porque você veio pra cá, né? Então, acho que tudo que você fez profissionalmente vai estar sempre com você, né? Então, isso não acaba do dia pra noite. Todas as nossas conquistas vão estar sempre com a gente. Eu acho que é só uma questão realmente da gente adaptar e saber como o mercado funciona, né? Aprender como o mercado funciona. Sim. E também parar de se culpar, achar que o problema tá sempre com a gente, achar que a gente que não presta, a gente que não tá sabendo fazer. É uma questão de adaptação. O mercado ele é diferente, então a gente precisa saber se vender da forma que o mercado pede. E isso é uma questão estratégica. Eu sempre falo em estratégia, porque eu acho que isso tira um pouco do lado emocional, da culpa é minha. mesmo. Não, é uma questão de estratégia. Então é isso, tem mercado, tem vagas, é possível sim a gente crescer profissionalmente aqui, a gente ter uma vida boa aqui, mas a gente precisa usar estratégia. É isso que é isso minha mensagem. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Eu que Tati. agradeço pelo espaço. Gente, procura a Tati. É Eu isso. sei, vocês não vão se arrepender. Procurem. Só isso. E assim, só de você seguir ela, você já vai ter um monte de dica lá. Porque Já ela vai fala ter. muitas Sim. coisas lá no Instagram que eu vi, já xeretei um pouquinho lá, Sim. tem muita dica. E obrigada pelo esse trabalho que você faz, assim, especialmente na comunidade brasileira, porque eu acho que é uma coisa importante, tem muitas pessoas que precisam. Eu acho. E uma outra dúvida rapidinho, você atende jovens, aqueles que estão entrando no Também mercado de amo, trabalho? eu adoro, sim, também Olha aí, atendo então, jovens. os Olha, filhos estão gente. saindo Vocês, do- jovens. College aí, Também, formando, também. né? Estão começando uma carreira. É Sim. bom porque já vai entrando no mercado, ó, cheio de estratégia, totalmente. bombando, entendeu? Tati, legal, gente, muito Obrigada, muito viu, obrigada. gente? Obrigada a Valeu, vocês. gente. Obrigada, Até pessoal. a próxima, foi maravilhoso, tchau. Tchau. Gente,